Quero compartilhar com vocês uma breve reflexão. A Bíblia conta a história de uma família. Uma família que, como qualquer outra, passou por uma dificuldade. A Bíblia conta que veio a fome naquela cidade e eles tomaram uma decisão. O homem, a mulher e seus 2 filhos tomaram uma decisão de sair daquela terra deles, que é ali onde estava a família dele, a origem, a nação deles, e foram para uma outra nação, povo diferente, com deuses diferentes, tudo diferente. Saíram e se instalaram lá na cidade de Moabe. Chegando lá, depois de algum tempo, este homem morreu. Esse pai de família, esse chefe de família morreu. Só que a mulher com os seus 2 filhos tomaram mais uma decisão. Se manter naquela cidade. E lá eles ficaram, lá eles tomaram esposas moabitas e se casaram. E depois de mais um tempo, esses 2 filhos também morreram. E ficou a mulher com suas 2 noras. Noemi, Orfa e Ruth, suas 2 noras. O marido havia morrido e os 2 filhos também haviam morrido. E lá se encontrava Noemi, essa mulher devastada por uma tragédia familiar. Não bastasse a dificuldade que ela estava passando lá na sua terra. Ela saiu, a Bíblia diz, quando a Bíblia conta essa história, ela não diz que várias pessoas, várias famílias. Não. A Bíblia diz uma família, um homem com a sua família. Então a gente entende que foi uma decisão pessoal daquela família de sair de Belém para outra cidade, para outra terra, outra nação. E ali se encontrou essa mulher devastada por uma tragédia terrível, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos e se encontrava ela agora em uma das suas noras, porque a outra, órfã, voltou para tua terra, para os seus pais, voltou para a cidade dela. E ela se encontrou ali triste, arrasada, devastada, destruída pelas decisões que ela tomou. E chegou num momento de tanta dor, de tanta tristeza, tanta desilusão, que ela atribui toda a dor dela a Deus. Ela atribui todas aquelas tristezas e percas a Deus. E isso me trouxe uma reflexão. Quantas vezes nós, eu e você, tomamos decisões baseadas naquilo que nós pensamos, nós achamos. Eu entendo que isso é bom para mim, eu entendo que isso é bom para o meu trabalho, eu entendo que isso é bom para minha família, eu entendo que isso é bom para o meu filho, para minha filha. Eu entendo, baseado nas nossas compreensões naturais e carnais. Só que quando nós tomamos uma decisão, fazemos uma escolha, nós temos que ter a noção que a responsabilidade também é nossa. Eu fui madura e responsável para tomar a decisão, mas eu também devo ser madura e responsável para entender que o resultado daquela escolha é consequência e responsabilidade minha. Só que a gente não faz isso. É mais fácil atribuir a dor a terceiros. Ao pai, à mãe, aos irmãos, ao marido, à mulher e a tantas outras coisas. Saímos distribuindo as responsabilidades da nossa dor, da nossa perca a outros. Só que quando vamos tomar a decisão, muitas vezes não nos aconselhamos com pai e mãe, não dobramos nosso joelho e fazemos uma oração pedindo a direção de Deus, não conversamos com os nossos líderes espirituais. Não, minha vida, eu escolho meus caminhos. Só que quando chega a fatura, quando chega o resultado dessas escolhas, nós atribuímos ao outro.
Por quê? Porque além da dor que eu já estou passando, eu não vou dizer que essa dor é minha, é culpa minha. Essa mulher Noemi não ia dizer que a culpa de ela ter perdido o marido e os filhos era dela, era uma consequência de uma escolha dela. Não. Tanto que ela diz que Deus estava atribuído, não era para chamar ela mais de Noemi, mas que agora o nome dela era Amarga, era Mara, porque ela estava amarga de espírito, tinha perdido tudo, estava devastada. Só que no meio desse caminho, de toda essa perca, ela teve um sinal. Lá, quando o marido dela morreu e ela ainda tinha os seus filhos. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus sempre mostra as coisas para nós. Sempre tem sinais daquilo que é a vontade de Deus ou não. Sempre tem um mover, você entende, você percebe no teu espírito que alguma coisa não está boa. Só que mesmo com a morte do marido naquela terra estranha, eles decidiram permanecer. E a Bíblia diz que eles passaram naquela terra estranha aproximadamente 10 anos. E ela só entendeu, só decidiu voltar. Primeiro, quando ela perdeu tudo. Quando ela chegou no fundo do poço. Perdeu o marido, perdeu os filhos, sobrou ela e uma nora. 2 mulheres numa terra estranha. Se já é difícil para a mulher nos dias de hoje, imagina naquele tempo. E também porque ela ouviu que havia pão em Belém, que Deus havia abençoado a terra dela, então ela ouviu que tinha pão na terra dela. Então ela decide voltar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes nós somos assim. Nós estamos tristes, colhendo as consequências das nossas próprias escolhas, sofrendo a consequência e o resultado das nossas decisões. Esperamos chegar na situação mais dramática, esperamos chegar na situação mais terrível, quando não há mais o que fazer, quando já está no limite. Nós lembramos que lá, na origem, lá na terra de Belém, na nossa casa, na nossa família, no nosso Deus, no nosso povo, existe pão. Nós trazemos a memória que lá existe o recurso. E muitas vezes nós somos assim. Estamos sofrendo a consequência e a dor, mas lembramos que lá, na vontade do Pai, há recurso. Eu vou voltar porque lá Deus vai me abençoar. Eu vou voltar porque a porta vai se abrir. Eu vou lá porque o filho vai voltar para a igreja, vai sair das drogas, ou vai sair desse relacionamento, ou meu marido vai vir de volta para casa, ou isso ou aquilo, porque nós sempre queremos algo do Pai, algo de Deus. Então ela voltou, não porque ela estava triste, arrasada, precisava de uma cura, precisava de voltar para os braços da família, precisava de estar com os dela, não. Ela voltou porque sabia e ouviu que existia recurso. Aonde ela já estava não tinha mais recurso. Então eu aprendo aqui que nós não podemos tomar decisões baseado no que eu preciso, nos recursos, nas coisas puramente carnais e naturais. Ela saiu de Belém porque havia faltado recurso, foi para uma terra estrangeira. Lá ela perdeu tudo. Quando não tinha mais recurso nenhum, ela ouviu falar que havia recurso lá na terra de Belém, na casa do pão. Ela volta para a casa do pão. Volta amarga. Volta arrasada, triste. Sofrendo as consequências da sua dor, mas não atribuindo a ela, mas atribuindo a Deus as suas próprias escolhas e consequências. E isso me faz lembrar também da história do filho pródigo. A Bíblia diz que ele decide que agora ele quer viver do jeito dele. E ele pede para o seu pai toda a sua herança. E fala: pai, me dá minha herança, quero tudo. O pai foi lá e deu. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, longe da casa do pai, longe dos olhos do pai. E lá ele fez tudo o que quis. Tomou decisões, todas as decisões que ele desejou e quis, todos os prazeres, gastou todo o seu recurso nos seus prazeres, nas suas escolhas, nas suas decisões. Só que quando ele caiu em si, só estava ele
e as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos que ele desejava se alimentar, porque os recursos haviam acabado, as escolhas dele haviam levado ele ao mais profundo da vergonha, que era desejar comer a lavagem dos porcos, porque os amigos, namorada, glamour, tudo isso havia ido embora. As decisões dele trouxeram ele às bolotas dos porcos. Então, quando ele caiu em si, ele se lembrou que na casa do pai dele, ele falou: vou voltar, vou pedir perdão, vou voltar e vou ver se meu pai me trata pelo menos como um dos seus jornaleiros. Por quê? Porque até os jornaleiros têm pão com fartura na casa do meu pai. Ele não voltou por amor ao pai. Ele não voltou porque estava com saudade do pai. Ele não voltou porque entendeu que a sua vida, suas escolhas, suas decisões estavam erradas. Ele precisava de ser curado, não. Ele voltou porque lá na casa do pai havia pão. E mais uma vez, a gente mostra para nós como somos levados por recursos, como somos direcionados, como tomamos decisões por causa de coisas e de recursos. Minha vida, meu casamento, minha felicidade, meus objetivos. Então eu quero trazer essa reflexão para nós. Que nós não venhamos esperar chegar num fundo de poço, como Noemi. Que nós não venhamos esperar chegar nas bolotas de porcos, como o do filho pródigo, para se lembrar que existe pão lá na nossa origem. Lá em Belém existia pão, mas também existia um remidor. Existia um Boaz que restauraria a sorte, a honra e a herança de Noemi e de Ruth. Não vamos esperar estar de frente para as bolotas, não vamos esperar chegar no máximo da vergonha ou da dor ou do desprezo, para se lembrar que lá na mesa do Pai existe pão. Que possamos ser levados pelo espiritual e não pelo material. Porque lá na mesa do Pai existia pão, sim. Mas também existia um anel novo, existia uma vestes nova, existia um banquete e existia acima de tudo um pai de braços abertos que quando vê o filho de longe vai correndo ao encontro dele e o abraça e dá amor, carinho. Eu estou aqui, eu sou o teu pai. Irmãos, meus queridos amigos, que nós não vamos deixar que as nossas decisões pautadas na carne, na nossa carnalidade, naquilo que os nossos olhos vê, naquilo que nós sentimos, que nós possamos tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. A Bíblia diz que existem decisões, existe caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim é morte. Existem caminhos, só que os caminhos de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se os resultados que estão chegando até você das suas decisões não é bom, perfeito e agradável, quer dizer que você não está tomando decisões pautadas na palavra ou na vontade do Pai, mas nas suas, naquilo que você vê pelos olhos carnais. E nós não podemos andar por vista, nós andamos por fé. Então que você faça uma reflexão da sua história. Pare, olhe quais os resultados que as minhas escolhas e as minhas decisões estão me trazendo. Que caminho as minhas decisões e as minhas escolhas estão me levando? Para o banquete? Para o abraço do Pai? Para um remidor? Para um Boaz que vai me honrar? Ou está me levando para o funeral, tá me levando para vergonha, tá me levando para fome, me levando para as bolotas dos porcos? Que Deus venha em Cristo direcionar as nossas mentes, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que nós possamos buscar a vontade do Pai, buscar a vontade de Deus e ser guiados pelo Espírito e não pela carne, não por aquilo que nossos olhos vê.
mas pelo Espírito. E certamente vamos viver o melhor da terra, os resultados, porque nós passamos por dificuldade. Nós que servimos a Deus, nós que estamos na direção de Deus, passamos por dificuldade. Mas nós passamos por ela, nós não vivemos na dor, nós não vivemos no desprezo, nós não vivemos na derrota, na vergonha, nas bolotas. Nós passamos, e quando passamos, Deus nos abençoa, Deus nos levanta e nós glorificamos ao nome do Senhor, porque até na dificuldade, o nome do Senhor é glorificado na vida daquele que busca a vontade dele. Então que Deus venha em Cristo dar sabedoria, entendimento, que o Espírito Santo nos guie a cada decisão da nossa vida, em nome de Jesus. Amém?